Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Feliz sábado a todos. Nós vamos dar início ao nosso programa com louvor. Depois vamos entrar então na palavra de Deus, ok? Vamos então... Cristãos ao despertar da noite já as trevas vêm depressa batalhar e contra os inimigos vis sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, brilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um nome novo há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela vida, a saúde que tu nos dás. Pai, muito obrigado por mais um dia de sábado. Obrigado pela tua santa presença no nosso meio. Pai, nós te suplicamos que as tuas bênçãos, a tua graça caia sobre nós nesta manhã. Nós nos entregamos inteiramente a Ti, nas Tuas mãos, Pai, para que sejas Tu a liderar essa manhã, essa lição. Fala, Pai, ao Teu povo e entre em cada coração, Pai. Que o poder do Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós e que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra esta manhã. Te louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos irmãos e amigos, nós hoje vamos meditar na palavra de Deus. Rapidamente vamos falar um pouco sobre o livro de Daniel, o livro de Mateus 24, Daniel e Apocalipse. Esse é um estudo que vai nos fazer entender o sistema, o momento em que nós estamos a viver no nosso planeta. Então, nós vamos, por favor, começar por abrir as Bíblias em Daniel 2, no livro de Daniel 2,
Livro de Daniel 2, versículos 13. Então, vou iniciar um pouco pela história do sonho de Nabucodonosor. Rei da Babilônia, foi um rei que reinou no primeiro império na terra. Esse rei teve um sonho dado por Deus, em qual Deus estava a revelar a história da humanidade, praticamente do princípio ao fim, desde o tempo de Nabucodonosor até os nossos dias. E este sonho que Deus deu ao rei foi no propósito de nós hoje podermos tomar conhecimento dos momentos em que nós vamos estar a viver até a vinda de Jesus. Irmãos, Deus deu a revelação ao rei Nabucodonosor e fez-lhe saber de que depois do seu reino viriam 3 outros reinos sobre a terra. Esses reinos seriam, portanto, o Império de Medo-Persa, o Império de Grécia e o Império Romano. Portanto, 4 impérios dominariam toda a história do nosso planeta. Antes de que Nabucodonosor esteja posto por Deus, nós conhecemos através da palavra de Deus de que Deus deu toda a história da criação a Moisés. Moisés, o homem que levou o povo de Israel ao caminho da liberdade para ser uma nação santa, povo escolhido por Deus. Deus deu a revelação a Moisés desde a criação até aos dias de Moisés. E daí nós aprendemos de que a história foi continuando. Nós subimos 10.000 anos depois da criação, subimos uma destruição que foi as chuvas do dilúvio. E nós sabemos que através do pai Noé, a humanidade foi alertada com muita antecedência, 100 anos antes das chuvas virem ao nosso planeta. Deus deu a revelação ao profeta Noé de que Deus destruiria o nosso planeta pela primeira vez. Acontece que de todas as pessoas que estavam naquela época, apenas 8 pessoas se salvaram durante o dilúvio. Dali as nações se repercutaram e a história da nossa humanidade começou por aí, na verdade. Nós, a partir dali, do tempo de Noé, no dilúvio, depois do dilúvio, nós vimos que o povo viviam somente num só lugar, era um só povo, falavam uma mesma língua, e logo após o dilúvio, alguém, como líder, tentou criar uma grande torre, que é a Torre de Babel. Nós podemos encontrar mais ou menos situada para os lados de Bagdad, onde aquela cena se passou. Irmãos, aquele homem era o Nimrod, um grande caçador que teve a ideia, já que Deus destruiu os nossos primeiros pais através das chuvas do dilúvio, então vamos criar uma grande torre. E essa torre foi feita, quer dizer, começou a ser feita até que Deus pôs o olho sobre a raça humana. E Deus sabia que tínhamos 2 ambições nessa torre. Primeiro, ser uma torre que seria a vaidade, o orgulho de todas as outras nações, e depois seria um império colossal em que o homem tomaria decisões muito mais diante de Deus. Então Deus reprovou esse trabalho e houve uma destruição desse trabalho. Como Deus fez com que a raça humana, junta de todo o seu lugar, depois do dilúvio, ela se espalhou nos 4 cantos da terra. Deus deu a origem das línguas, tal como nós estamos a ver, português, inglês, franco, tudo que é línguas, irmãos, teve o seu início a partir dessa desilusão.
Quando o homem tentou desobedecer a Deus e tentou criar essa torre, Deus reprovou e então fez com que o povo se espalhasse em toda a surface da terra. Daí começaram os grandes impérios, e um dos impérios que começou logo após a dispersão dos povos foi o povo de Babilônia. Esse povo de Babilônia, irmãos, foi o primeiro império admitido por Deus. A Bíblia diz que Deus o pôs lá como rei para liderar todas as nações da terra. E como esse homem também não estava a fazer as coisas como Deus quis, como Deus desejava, então Deus deu-lhe um grande sonho. Um sonho pelo qual esse rei viria desde o tempo em que ele estava a reinar até ao fim dos nossos dias, a história de toda a humanidade. Ora, esse rei ficou muito atormentado. Por isso, quando nós lemos o Daniel capítulos 2, nós vemos o início da história desse homem e a história de que Deus deu em sonho a esse homem a revelação de uma grande estátua, mais ou menos de 3,5 metros, a qual estava a revelar 3 impérios que viriam após o Império da Babilônia. Ora, o primeiro império foi Babilônia, obviamente, com o rei Nabucodonosor. O segundo império seguiria dos Medo-Persas. O terceiro império era o Império da Grécia. E o quarto império, o qual Jesus nasceu no nosso planeta, o Império Romano. Essa é a história da nossa humanidade, na verdade. Quando nós vimos que a palavra de Deus, irmãos, não falha, todas essas revelações foram dadas ao profeta Daniel, 650 mais ou menos anos antes da vinda de Jesus. Ora, Daniel já tinha a revelação de Deus de como tudo iria se passar desde o Império da Babilônia até os nossos dias. A revelação foi dada, obviamente, no tempo de Daniel. Daniel queria entender mais, mas foi-lhe impedido de conhecer mais, porque não era uma coisa lícita a conhecer naquela época. Ora, Deus selou essa palavra e a continuação do livro de Daniel nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. Por isso, é importante nós podermos estudar o livro de Daniel, seguido do Apocalipse, incluindo o próprio Jesus, a história e a revelação de Jesus que está em Mateus 24. Ora, nós vamos ver o que se passou na verdade durante esse povo primário da terra. Rei Nabucodonosor, primeiro império, diz que a palavra de Deus que eles caíram, o império caiu, veio o Medo-Pérsia, também caiu, mas aqui nós vamos nos situar no quarto império. Quarto império, irmãos, que todos nós conhecemos, o Império Romano. Quando se estabeleceu o Império Romano, diz a palavra de Deus que foi o império mais cruel de toda a história da humanidade. Este poder, este império, mais tarde, ele vai se espalhar e vai ser criada a América que é hoje e a Europa de hoje. Então vamos ver um pouco dentro da história como isso aconteceu na verdade, em que ritmo isso aconteceu. Vamos olhar para Daniel 31 a 45 e ver em detalhes o que Deus deu a revelação, como Deus deu a revelação ao profeta Daniel. Portanto, 2:31 a 45, nós vamos ver essa interpretação aqui. Diz assim que Daniel, ao explicar o sonho, porque Deus não deu a capacidade de alguém poder revelar senão que Daniel, porque era um jovem que temia a Deus, e Deus deu-lhe então esse privilégio de poder revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim a palavra de Daniel 2, versículos 31. Vamos devagar, a história é muito longa. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível.
A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pronaga das eiras no estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Queridos irmãos e amigos, eis aqui a revelação de Deus. Para nós hoje levarmos isso sinceramente em consideração é muito difícil. A própria história que nós conhecemos e de maneira como nos foi revelada a história da nossa humanidade não diz segundo o que está escrito na palavra de Deus. Ora, muita gente diz a verdade é relativa, ou não existe verdade, mas verdade que Deus é a verdade, Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Eu praticamente vou me manter no conhecimento da palavra de Deus, tanto que, dando conhecimento a Deus, dando Deus o conhecimento aos nossos profetas, nós vimos que ao longo da história, tudo quanto Deus deu como revelação aconteceu. Nós estamos 650 anos, irmãos, neste momento, atrás da história. Logo quando Deus deu a revelação ao profeta Daniel, através do sonho de Nabucodonosor, Daniel entendeu de que haveria um povo que viria após o governo Babilônia. Um outro que viria e um outro também. Mas este quarto império, Daniel começou a coçar a cabeça porque estava a revelação muito mais complicada. E Daniel queria saber muito mais sobre esse quarto império. Agora vamos ver o porquê que Deus deu o sonho ao rei. Entendam bem, irmãos. Vamos ver o versículos 37. Diz Daniel, tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus do céu, que tem todo o reino, e o poder, e a força, e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou na tua mão, e os fez que dominasses sobre todos eles. Tu, ó rei, és a cabeça. Eis a razão pela qual Deus está a dar a grande revelação. Este homem tinha por responsabilidade todo o planeta Terra. Ele estava a responder por tudo que é homens e animais. Deus deu essa revelação a ele para que ele possa entender que Deus é Deus e fora de Deus, irmãos, não há nada que se possa fazer. Ora, depois de ti, versículos 39, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse é o Império Grécia. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto aos que viste dos pés dos dedos, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, e em parte de barro,
Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra parte será frágil. Irmãos, olhem a grande revelação que Deus está a dar aqui. Daniel está a dizer, tu és o rei, cabeça, o ouro, tu és o forte. Depois de ti virão mais 3 reinos. Mas o 4º reino é aquele que vai pietinar, vai destruir, que é o Império Romano. Agora prestem bem atenção. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra parte frágil. Portanto, 10 reinos. Irmãos, o que nós estamos a ver hoje na média é de que nós temos 10 líderes governamentais, mundiais, que vão fazer a continuidade da nossa história. Nós estamos a vir através da média de que estamos a falar no global warming. Esta liderança de 10 presidentes na Terra, elegidos para a orientação dos povos na Terra, é uma grande advertência para nós olhando para a palavra de Deus. Porque desde que o Império Romano, o 4º Império na Terra, foi destituído, ele espalhou-se. Criou com ele 10 nações, pelas quais se representam a Europa de hoje e a América, que é a mãe. Por isso estão a dizer que a Europa é a filha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu consequência, a separação de Roma deu consequência à criação dos Estados Unidos da América e o povo da Europa. E hoje nós estamos a ver que pela média nós temos 10 líderes que estão à frente de todas as nações da Terra. Liderança mundial conta-se por 10 líderes fortes. São poderes ricos e com capacidade de liderança mundial. Ora, aqui vem. Versículos 44. Mas nos dias destes reis, prestem bem atenção, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para todo sempre. Irmãos, é maravilhoso. Estamos 650 anos atrás, antes do nascimento de Jesus no nosso planeta. Deus está a dar a revelação do que vai acontecer até o fim dos dias. Essa revelação está aqui em pormenores. E nós sabemos que quando nós estamos a ver que no tempo desses reis, no tempo dos reis da Europa, que é o nosso tempo, nossa época agora, Estados Unidos e Europa, no tempo desse povo, diz que Deus vai trazer um reino que não passará a outro povo. Esse é o reino de Deus, é o reino de Jesus, que vai ser estabelecido sobre a terra. Então, olha o versículo 47. Respondeu Daniel ao rei e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Nabucodonosor, diz ao profeta Daniel, o vosso Deus certamente é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. O próprio rei Nabucodonosor reconhece aí a grande soberania de Deus, como Deus criador dos céus e da terra. Irmãos, é impossível a nossa capacidade humana de podermos dar a continuidade da história de 650 anos antes da vinda de Jesus e depois de Jesus até o fim dos dias. Nenhum ser humano tem essa capacidade de o fazer. Nós temos, agora, quando vemos a média, nós temos, por exemplo, o tempo. Nós falamos hoje vai chover, amanhã não chove e tal, mas há sempre um desentendimento em que o homem fala e o que a natureza nos oferece. Nem sempre as coisas que nós podemos programar ou premeditar acontecem no seu tempo. Porque Deus tudo depende de Deus. Então aqui está. Vamos olhar um pouco para o versículos 27, nós já vimos, 27 e 28.
só Deus sabe, verdade? A mesma visão nós encontramos em Daniel 7. E agora aqui, porque Daniel recebeu essa revelação tão intensa, ele vai jejuar e vai orar. Vamos olhar para Daniel 9. Depois da oração de Daniel, o que é que vai acontecer? Será que Deus vai dar continuidade dessa revelação? Obviamente que sim. Deus vai lhe explicar. Deus vai lhe dar a explicação de tudo isso. Daniel treme. Ele vai, irmãos, começar a ter a sensação de que o povo de Israel vai passar por um tempo de sofrimento. Vai haver um tempo que o povo vai andar em adversidade grande. E Daniel fica mesmo aterrorizado. Ele vai orar. Ele pede a Deus conhecer mais. Vamos olhar para Daniel 9, versículos 21. E estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Está aqui o anjo a dizer, Daniel, prepara-te, porque tu precisas entender a visão. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia para ungir o santo dos santos. Meu Deus! Irmãos, isso até me faz tremer. Há um anjo que pela oração de Daniel vem durante o serviço da tarde e vai dizer, Daniel, tu és bem amado, eu te vou te explicar. Aquilo que tu estás à procura das visões que Deus te deu, nós vamos te explicar. Ele diz, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, o povo de Israel. Irmãos, o anjo está a falar 650 anos antes das coisas acontecerem. Jesus nasceu média de 650 anos depois dessa revelação. E aqui o anjo está a dizer, 70 semanas vão ser determinadas para o teu povo. E sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Vai selar a visão, a profecia, para ungir o santo dos santos. Ok, vamos tentar explicar tudo isso. Irmãos, extinguir a transgressão. Ivandro, queres ir para o quarto? Vai, não podes falar. O tio está a pregar. Está bem? Não, eu só estou não a falar podes baixo. falar. Vai para o quarto então. Baixo. Vai para o quarto, filho. Então não fala, está bem? Sim. 70 semanas estão determinadas para a tua santa cidade e o teu povo. E agora Daniel treme. O que é que está a acontecer? Deus vai dar a revelação. Vai passar 70 semanas para extinguir a transgressão, quer dizer, parar a transgressão do povo. Tudo que foi desde o jardim do Éden, queridos irmãos e amigos, na queda de nossos primeiros pais, até aqui, vai ser determinado aqui. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, a saber que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Quando nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, estavam estabelecidos morrer eternamente. E se Jesus não vem para resgatar a raça humana, o homem vai continuar no pecado. Ora, Jesus vem para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade através do sangue de Jesus na morte na cruz do Calvário. Jesus vai fazer expiação, vai limpar os pecados de toda a humanidade. Trazer a justiça eterna. Ivandro, por favor, vai para o quarto. Vai, filho. Não, Por favor, vai. O tio não pode pregar assim. Vai para o quarto, filho. Vai. fazer barulho. Ivandro, queres ir para o quarto ou o tio vai acabar e vai te levar na clínica? Hã? Vai para o quarto. Faz favor. Vai.
Fica no quarto. Faz favor, filho, vai. Senão o tio não consegue parar aqui. Fecha o quarto e fica no quarto até o tio acabar. Senão não se podemos pregar. Obrigado. Fecha a porta. Para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Ora, aqui Deus está a dizer, vai selar tudo quanto tem como revelação de Deus. Deus deu a revelação e aqui está determinado que Daniel seja bem claro que tudo vai ser feito na cruz do Calvário. Quando Jesus é morto, queridos irmãos, há muita gente que está aí a falar que Jesus morreu, como o Papa disse, morreu e é um perdido, é um vencido. Não, era no plano de Deus, irmãos, Jesus morrer na cruz do Calvário, para selar a história da humanidade, tirar a transgressão, selar o pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Porque diz que Deus é amor, mas também é justiça. Aqui, Deus vai trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia. Ora, os profetas que existiram antes de Daniel, profetas Jeremias, Isaías, Malaquias, todos eles Deus deu a revelação. Aqui, Daniel vai receber toda a revelação e vai dizer que tudo quanto houve como revelação de Deus, desde o princípio da criação até o dia de Daniel, vai ser selado quando Jesus estiver morto, crucificado na cruz do Calvário. E vai ser para ungir o santo dos santos. Irmãos, é maravilhoso. Se alguém nesta manhã não tem conhecimento de como tu vais ser salvo, de como tu vais poder ir ao céu, somente pelo sangue maravilhoso de Jesus, deitado, derramado na cruz do Calvário. Diz aqui que vai ser ungido o santo dos santos, o próprio Jesus, o único que vai poder abrir o resto da revelação de Daniel lá no livro do Apocalipse. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas, e as ruas tranqueiras serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Irmãos, nós vemos, quando a gente vê aqueles filmes romanos, a gente vê que Roma foi um império, na verdade, colossal. Eles foram um império grande e perderam aquela força que hoje a gente vê os Estados Unidos com uma força grande, mas não tinha a mesma força que tinha o primeiro império, que era o Babilônia, o rei de Roma, o Império Romano. Depois das 70 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Daniel está a receber a revelação. Ora, se vai morrer alguém na cruz do Calvário e depois Deus vai retirá-lo do planeta Terra e já não vai estar aqui, o que é que acontece? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário e o seu fim será uma inundação até ao fim. Olhem a revelação. Daniel está a receber de que Jesus viria, nasceria no nosso planeta, seria morto, crucificado, tempos depois Deus lhe levaria de volta para o céu e nós começamos a clamar os tempos de abominações e que serão as assolações da terra desde a crucificação de Jesus até ao fim dos tempos. Vamos olhar para o versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que será determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, Jesus, ele está aqui muito claro. Vai firmar um concerto, o Império Romano vai firmar um concerto e vai tirar o sacrifício ritual. Ora, o que foi estabelecido por Deus desde a criação
logo após a queda de nossos primeiros pais, de que eles trariam um cordeiro limpo, sem mancha, para sacrifício e perdão dos seus pecados. Isso foi a representação de Jesus morrendo na cruz do Calvário. Ora, essa revelação foi dada ao profeta Daniel e após os 650 anos, Deus vai enviar, na verdade, Jesus. No quarto império da terra, Jesus vem, vai morrer na cruz do Calvário em tempo romano e aí tudo vai começar a grande rebuliço no planeta Terra. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? O próprio Satanás. Na asa das abominações da terra virá o assolador. E isso até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus, será determinado. E o que será determinado será sobre o assolador. Ora, aqui há muita gente que diz: eu posso morrer, mas vou para o inferno. Irmãos, que todo o mundo saiba, Deus não criou inferno para os seres humanos. Nenhum da raça humana merece ir para o inferno. Aqui a Bíblia claramente diz que o será derramado sobre o assolador. O maior castigo de que Deus dará a toda a raça humana vai cair sobre aquele que nos tentou e levou nossos pais ao pecado. O fogo infernal é para Satanás e os seus anjos. Obviamente que se nós hoje não dermos ouvidos à palavra de Deus, estaremos no mesmo lugar. Todo aquele que não der ouvidos à palavra de Deus hoje, passará a ser morto eternamente e nunca mais virá fazer parte da história dos homens. Essa é a palavra de Deus. Vamos olhar para o capítulo 11. Capítulo 11, versículos 31. Continuação da história do tempo romano. Sairão eles uns braços de profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Ora, o povo romano, junto com a igreja, porque na verdade quem entregou Jesus para ser crucificado foi a própria igreja da época, que eles tinham os doutores da lei que achavam que Jesus não era o Messias, entregaram Jesus para o homem que estava em liderança da época, o imperador romano. E o imperador romano também não achou culpa nenhuma em Jesus. E ele vai ter com o povo e diz: amigos, esse homem aqui não é réu de justiça. Vocês estão-se a enganar. Eu não vejo condenação nenhuma em crucificar esse homem. Mas Satanás, que é o assolador, ele fez a cabeça de todo o povo, inclusive dos maiorais da igreja. Crucificai-o, crucificai-o. Então, Jesus vai cumprir a profecia tal qual como Deus mostrou ao profeta Daniel. Jesus morrendo na cruz do Calvário, irmãos, vai selar toda a visão, vai tirar a iniquidade do povo e vai ungir o próprio Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículos 32, Daniel 9, 32, diz que os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterão, mas o povo que conhece ao Deus se esforçará e fará proezas. Ora, aqui nós estamos na época já. Jesus já tinha nascido, já foi morto na cruz do Calvário, já ressuscitou, já foi para o Pai, e agora o Império Romano está à procura do próprio Jesus, que morreu. Quando eles souberam que Jesus não estava lá na tumba, irmãos, começaram por perseguir todos os discípulos de Jesus. Um por um foi morto. E depois atacaram todas as famílias, do mesmo jeito que vão fazer na nossa época. Dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito importante saber em que tempo é que nós estamos a viver. Diz que no tempo desses reis vai vir um império que vai dominar sobre toda a terra. Quem domina hoje? Quem faz as leis governamentais? Um governo na terra.
E para isso nós estamos a ver vacina mais vacina, máscara não máscara, e hoje temos aquilo que está a ser revelado nas televisões. Agora eles querem saber quem é o homem que está a dar essas leis. De onde é que está a vir essas leis? O próprio Estados Unidos não sabe. Irmãos, muito importante, nós estamos a ser liderados por uma força maior do que a força humana. Está aqui escrito. Agora, vamos olhar para aquele tempo que é o nosso tempo. Daniel, capítulos 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á todo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Ora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o versículo de João 3,16, o que é que diz? Eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Aqui está a dizer, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, que é o nosso tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, quando nós olhamos Mateus 24 e versículos 9, vamos olhar para Mateus 24, versículos 9, o que nos diz a palavra de Deus? Mateus 24, 9 a 14. Olha o que nos diz a palavra de Deus. 24, 9 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Então vos hão entregar para serdes atormentados. Matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Isso é Jesus que está a dar continuidade da revelação de Daniel. Irmãos, muito importante. Nesse tempo, diz Jesus, já não estamos... Nós aqui, irmãos, já passamos de 650 anos atrás para a época de Jesus e aqui estamos mais ou menos no 3º ano do nosso tempo. Depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, ela passou um tempo com os seus discípulos e então Jesus vai dar instruções específicas do que vai acontecer até o fim dos tempos. Essa é a revelação de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é que estamos a ver hoje na média, irmãos? O que é que na verdade estamos a ver? Hoje o líder, grande líder cientista, já está a ser abolido, está a ser banido por ter mentido às autoridades americanas do que estava-se a passar ali. Ninguém sabe a verdadeira origem deste problema do vírus, coronavírus, mas agora o próprio governo está a perseguir aquele homem que estava na liderança. Por causa dele o povo ficou oprimido durante um ano. Põe máscara, tira máscara, lockdown no lockdown, está aqui um problema. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor sobre a terra vai ficar frio. Muita gente vai deixar de amar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, depois da grande apostasia, do que falou o profeta Daniel, na revelação de Daniel estava a dizer que eles pietinarão, vão destruir o santuário, e aquele santuário, se vocês verem bem Mateus 24, vamos ver de que ele estava diante de um templo majestoso. Jesus estava a vir na entrada triunfal em Jerusalém e eles estavam a ver um grande templo. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos ver. E quando, Mateus 24, versículos 1. E quando Jesus ia saindo do templo, é este templo que nós estamos a falar, da revelação de Daniel, aproximaram-se dele os seus discípulos,
para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém, irmãos? Jesus está a dar a revelação, continuidade do que Deus falou a Daniel, de que naquela época em que Jesus já estava com os pés na terra, haveria um povo que viria destruir o grande santuário criado pelas mãos do rei Salomão, o qual Deus deu a permissão para que haja santuário na terra. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estão a perguntar: Jesus, se tu estás a dizer que esse templo vai ser destruído, não vai haver nada aqui. E hoje nós temos a prova. Só tem lá o muro das lamentações. Quem viajar para Israel vai ver que lá não há grande templo como foi criado nas mãos de Salomão. Há um muro, resto daquele grande templo em qual Jesus pôs os pés e disse que aqui, profecia de Jesus, irmãos, foi cumprida. As profecias todas de Daniel foram cumpridas. E agora nós estamos a ver de que, na verdade, tudo quanto Deus fala é real. Tudo quanto Deus fala é verdadeiro. Olhem Mateus 24, versículos 15. Quando por virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe atenda. O que é que essa palavra tem a ver conosco nos nossos dias, irmãos? Vamos repetir. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe atenda. E aí nós vamos em Daniel 12, versículos 11, que nós já vimos também que vai haver um grande tempo de dificuldade pelo qual o povo vai ser perseguido. E se nós entrarmos no Apocalipse agora, vamos olhar para o Apocalipse, vamos continuar esse estudo no Apocalipse e vamos ver de que como, na verdade, Deus vai dar a revelação do que está a acontecer nos nossos dias. Diz que aqui, versículos 12, capítulos 12 de Daniel e capítulos 13, nós temos duas bestas. Uma, a mulher, que é a mulher e o dragão, capítulos 12, quer dizer que a igreja a ser perseguida por Satanás no tempo romano. Lembrem-se que houve a grande perseguição e com isso nós temos o Coliseu romano como manifestação, como coisa aos olhos da humanidade para podermos ver e constatar as coisas da Bíblia, ver se é verdade ou não, se isso aconteceu. Deus não permite, irmãos, que o Coliseu romano seja destruído para a nossa revelação, para nós entendermos as coisas de Deus. O Coliseu romano está aí para mostrar aos homens e mulheres o quanto o povo romano foi cruel. O povo no tempo do Império, o quarto Império da Terra, ele pietinou e continua a pietinar. Então diz que, capítulos 13, diz que a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Temos aqui duas coisas. Uma que sai do mar, representação que nasce no meio dos povos, e uma que sai da terra, quer dizer que ela vai ressurgir. Irmãos, muito importante. Ora, vamos olhar. Nesta época em que estamos a viver, vamos olhar para Apocalipse 13, versículos 15. Prestem bem atenção, irmãos, nós estamos no fim desse estudo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, poder, rei ou reino, que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está aqui a continuação da revelação do livro de Daniel por Jesus Cristo. Lembrem-se que Daniel lhe foi interdito de continuar a história, a revelação. Disseram, não, aqui Daniel parou a visão. Agora, Jesus, ele vai vir. Notem bem, se nós olharmos bem aqui no princípio da revelação,
Diz que havia um livro aberto, e somente aquele que vai tomar, vai poder abrir o livro, será Jesus ele mesmo. Vamos olhar para Apocalipse 5, que isto é Daniel, continuação de Daniel 12, irmãos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, que era o livro selado por profeta Daniel, por dentro e por fora, com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, senão olhar para ele, nem olhar para ele. E eu chorava, profeta João estava muito triste, ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Irmãos, vejam quanto era importante a mensagem que lá estava. Somente Jesus, morto na cruz do Calvário, vai ter acesso a esse livro e poder abrir a cada selo. E diz, eu chorava, disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e o que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ora, irmãos, tudo se passou, nós estamos no 4º império da terra, a abominação, a pietinação do povo que crê em Deus, a grande perseguição se efetua, logo a ida de Jesus ao céu. Os tempos vão correndo, nós temos um tempo determinado de assolações, que é dores na terra, que vão vir com fome, pestes, epidemias e tudo quanto há de mal no nosso planeta vem a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz que a partir desse momento a terra entrou em assolações. Agora Jesus está aqui a dar uma orientação de que tudo isso vai acontecer em tempos muito dificultosos. Eu estava a ler aqui, portanto, vamos continuar aqui. Olhem para o versículos 13 a 6. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, está Deus a dar-nos revelação. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, que é 666. Irmãos, número de homem que é 666. Isto é um número governamental. A saber que besta é governo, é um poder, rei ou reino, profeticamente. E nós sabemos que nos nossos tempos dessa dificuldade, depois da morte de Jesus Cristo, nós vimos que a igreja foi perseguida, os discípulos foram mortos e tudo começou ali, as grandes calamidades da terra. Nós vimos que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós entramos no conflito mundial. Daí vieram pestes, epidemias, tudo isso Jesus falou que ia ocorrer. Agora, quando aos nossos dias, está aqui, para que ninguém possa comprar ou vender. Por quê? Por que é tão importante nós entendermos essa revelação, irmãos? Nós estamos em cima da época em qual a Bíblia está a falar. Agora nós estamos a ouvir vacinação do coronavírus. Quem não tiver passaporte coronavírus, não ter vacina, não pode viajar, não pode vender, não pode comprar, não pode ter nada. Essa é uma lei governamental. Está aqui a Bíblia a dizer que é um número 666, lei humana, não divina. Ora, o povo vai ser perseguido
por desobediência às leis governamentais. Irmãos, isso é tremendo. A revelação que Deus está a dar é tremenda, né? E quando nós vimos que o Apocalipse, Deus fala das grandes calamidades e de como Jesus virá, nós vamos então dar, para terminar, Apocalipse 6. Vimos que há um cavalo branco primeiro, segundo de um cavalo vermelho, o terceiro cavalo preto, o quarto é um cavalo amarelo e o quinto são as almas que estão a pedir justiça. Irmãos, o Apocalipse 6 está-nos a dar revelações de que haverá a caída do Espírito Santo primeiramente, o que foi que Jesus prometeu e aconteceu. O tempo de Pentecostes, os discípulos reunidos na sala, caiu-lhes o Pentecoste, o Espírito Santo, para que eles pudessem ter poder de irem pregar o Evangelho a todo mundo. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho, para anunciarmos a breve vinda de Jesus. Logo vai vir continuação do Império Romano Vermelho, guerras. Nós vamos ver que esse é um povo que tirou a paz na terra, continua a tirar até hoje. E foi que se fosse morto metade, e que estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o quarto animal, vem e vê um cavalo preto, sobre o qual estava sentado, tinha uma balança na mão. Fome na terra. Primeiro é guerras, depois vem as fomes na terra, e o outro que vai vir, que é a morte e o inferno. Este é o quarto animal. Quarto animal que vai trazer com ele o quê? Morte e inferno. É o tal que estamos a dizer morte em todo o planeta. Nós estamos a ver o coronavírus a limpar a humanidade. Vamos perder, irmãos, com tudo isso, até acabar essa pandemia, essa tempestade, 1/4 dos homens e mulheres na Terra. Nós vamos perder 1/4 dos 7 bilhões de pessoas na Terra, nós vamos perder 1/4 delas, por causa dessa pandemia. E a partir desta, vão vir outros problemas. Diz que no quinto selo, debaixo do altar estavam as almas do que foram mortos por amor à palavra de Deus, isso a falar do povo que foi perseguido no tempo romano, no tempo dos Hitlers, os judeus, o grande holocausto, por amor e testemunho que deram. Clamaram com grande voz, até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? São aqui os mortos que morreram desde o tempo de Adão, até os nossos dias, clamarem justiça a Deus. Quando, Deus, tu vais permitir essas aberrações sobre a terra? E aqui vai vir. Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram-lhe dadas a cada um compridas vestes e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Irmãos, nós estamos a ver uma grande revelação de Deus. Após a grande perseguição no tempo romano, no tempo de Hitler, do governo europeu que matou e pietinou a raça judeia, nós, nos nossos dias, igualmente seremos perseguidos por causa da palavra de Deus. Por quê? Vai haver a tal dita grande apostasia, e quando, lembre-se, Daniel, quando virdes abominação no lugar santo, quem lhe atenda, diz a palavra de Deus. Então, aqui dentro desse tempo, nós estamos a ver a ligação papal com o governo americano hoje. E que vai nos trazer acima a lei dominical. Isso é para saber que todo mundo esteja a seguir essa mensagem. Lei dominical pela qual todo o planeta vai ser obrigado na duração do domingo. Isso para quê? Para tirar a possibilidade de qualquer pessoa fazer outra coisa, que senão obediência ao governo que estiver estabelecido. Isso é muito importante.
Quando vier o tempo do imperador, o tempo do governo que vai estabelecer a lei dominical com a ligação do Papa, que é a besta, segundo a profecia, e o anticristo, que é o governo que vai estabelecer, não sabemos quem é, na verdade a Bíblia não está a explicar tudo, mas aqui nessa época nós sabemos que temos coronavírus, vamos ter uma imposição da lei, quem não tiver a vacina não compra, não vende, segundo o Apocalipse, e vamos ter a perseguição por causa do nome de Jesus. Quem não guardar a lei do domingo será do mesmo exterminado como foram exterminados os povos no passado. E diz que quando nós vermos a abertura do 6º selo, irmãos, isso está a pedir justiça no 5º selo. O 6º selo, prestem atenção, e vamos terminar aqui. Havendo aberto o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, e como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue, sinais para que nós saibamos, quando Jesus vier, não vamos ser enganados por qualquer fantasia, se Jesus está na América, ou nos Estados Unidos, na África. Não, irmãos, está aqui um grande sinal. Quando houver o grande tremor de terra, com um saco de sílico e a lua se tornarem sangue, as estrelas dos céus cairão na terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu vai se retirar como um livro, e se enrolará, e todos os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, ricos, poderosos, tribunos, pobres e todos os servos, todos livres, se esconderão nas suas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, a sua ira. Quem poderá subsistir? Irmãos, maravilhoso Deus que nós temos, que nos dá revelação do que estamos a viver, o que estamos a passar. Então Deus está a dizer aqui que quando nós virmos essa abominação, nós vamos ouvir esses barulhos, as estrelas do céu, então vai haver o céu que vai se abrir, irmãos, e vai se enrolar. Eles vão se enrolar para quê? Para dar a vinda de Jesus com os milhares de anjos no grande trono de Deus. Eles vão vir buscar todos os escolhidos de Deus, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é que vai acontecer? Os governantes? O que é que vai acontecer? Os que abominam a lei de Deus? Os que não cumprem com Deus? Eles vão pedir a morte. A morte, venha para cá. Olha o que vai fazer. Dizem os montes e os rochedos: caí sobre nós e escondei daquele que está sentado sobre a trono. Irmãos, nesse momento, a morte não vai assolar ninguém. A própria morte vai fugir a correr e vai dizer: vocês não quiseram dar ouvidos a Deus? Agora fiquem aí. Nós, a morte, também vamos embora. Não queremos morrer. Isso é muito, muito importante, irmãos. Que Deus vai fazer sentir a justiça de Deus para todo o ser humano que está a pietinar as leis de Deus e que está a fazer leis para governar o povo sem orientação divina. Essa é a palavra de Deus. E aí nós veremos Jesus vir em poder, em grande glória. Aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário e pelo seu sangue resgatou toda a humanidade, raça, povo, tribo e língua. Por isso está lá em 1 de Pedro 2,9. Eis um povo escolhido por Deus, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para levardes, anunciardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um povo escolhido por Deus, único povo que vai subir com Jesus. Irmãos, é tão importante nós sabermos isso. E tão importante nós falarmos disso aos nossos amigos familiares. Não há tempo a perder. Não há tempo a que nós possamos meditar, pensar. Irmãos, nesse tempo não vai haver nada para dar comunicação. Mesmo que nós queremos telefonar nesse momento, o pai, a mãe, o irmão, não vai haver tempo, porque tudo que está lá no céu, satélites, estrelas e tudo quanto é, vai cair à terra, irmãos, nada vai ficar. Nós vamos perder o contacto da humanidade em todo lugar
e não haverá tempo para isso. O tempo é hoje e é agora. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. E que nós possamos, irmãos, falar da palavra de Deus a toda a humanidade, a todos os que amam e temem a Deus. Abram a boca, preguem a palavra de Deus. Por isso está lá em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa é a mensagem de Deus. Irmãos, vamos terminar com o último louvor. Breve virá. Breve virá, nós vamos entoar esse hino, porque, irmãos, na verdade é o que Jesus está às portas. Não há tempo a perder. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus enquanto há tempo, porque haverá aquele tempo em que a porta da graça vai se fechar e nós não vamos ter tempo. Nós não vamos ter tempo de falar a quem que for. Deus a trombeta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E das nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som entoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua santa presença no nosso meio. Pai, muito obrigado pela mensagem poderosa que Tu nos deste nesta manhã. Penetra em cada coração, Pai, e derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, nossas falhas, tudo quanto a gente faz de errado, Pai, aqui nesse mundo. Perdoa, Pai. Salva-nos para o Teu reino. Que Tu nos possas abençoar e santificar neste dia de sábado, Pai. Te louvamos e Te agradecemos por tudo e Te suplicamos a Tua presença na vida dos nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que estão ao redor do mundo que ainda não ouviram falar a Tua palavra, Pai. Toca em cada coração. Fala de que o tempo está próximo, segundo a mensagem de Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pai, nós esperamos o Teu Filho amado vindo nas nuvens com poder e grande glória.
Prepara-nos, Pai, para esse encontro contigo. Te louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Nós estaremos de volta próxima sexta-feira, certamente, ou sábado. Não tenho a certeza, porque certamente estarei a trabalhar. Sexta-feira, não sei se me darão folga, mas contudo, sábado estarei convosco. Boa tarde a todos e feliz sábado.